Boa noite, meus irmãos, graças e paz, amém? Esse amém tá meio fraco, ainda mais depois de uma música dessa. Amém? Então tá bom. Pode colocar, por favor, a mensagem. Nós vamos estar lendo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1 e 2. Fique à vontade para Deus te usar aí também. Nós vamos meditar nessa noite sobre o que Deus diz. Eu vou falar a verdade com os irmãos, essa mensagem ela tem mais de um ano já que eu estou meditando sobre ela. Então já tem bastante tempo. E são vários textos. Uma coisa eu aprendi com o pastor certa vez, que muitas vezes nós só lemos a Bíblia na igreja. Tem gente que não lê a Bíblia em casa. Então, quem está acostumado a ler a Bíblia em casa também, ele vai achar bom. Quem não está acostumado, só não pode cair no computador. Normalmente vai aprender ainda mais aqui. Eu quero que você peça a Deus, que Deus fale ao seu coração, que você abra o seu coração. Agradeço a irmã Esther, a equipe de louvor, por toda a preparação com essa música, foi uma bênção. A gente sente muita presença de Deus com o Ministério de Louvor. E essa música, para mim, assim, ela mexe muito comigo e Deus usou vocês também, amém? Vamos ler o que diz esse versículo. Finalmente, irmãos, pedimos e incentivamos em nome do Senhor Jesus que vivam para agradar a Deus conforme lhes instruímos. Vocês já vivem desse modo e os incentivamos a fazê-lo ainda mais, pois se lembram das instruções que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. Vamos orar mais uma vez? Deus, eu quero clamar ao Senhor para que o Senhor possa agir de maneira poderosa, de maneira soberana, de uma maneira, Deus, que possa transformar e renovar cada coração. Deus, que como eu orei ao Senhor ontem, como eu orei ao Senhor hoje, que não seja eu, mas seja o Senhor ministrando através da minha vida, Pai, em nome de Jesus. Deus, que o Senhor segure a minha emoção, mas que seja a unção do Senhor para ministrar e para renovar a esperança no Senhor, para renovar a vida com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Paulo, quando ele fala aos Tessalonicenses, ele fala na autoridade do Senhor Jesus. É interessante que Paulo, se vocês observarem, ele foi o 12º discípulo, aquele que assumiu o lugar que era dele, não de Judas. Às vezes a gente fala, que ele assumiu o lugar de Judas, Eu creio que ele assumiu o lugar de apóstolo, que era o lugar dele, porque o apóstolo ele tem o mesmo poder do seu Senhor. Hoje nós vemos muitas pessoas se declarando apóstolas. Até que antigamente, a Igreja Batista falava os apóstolos, como os missionários, aqueles que iam para os lugares pregar a palavra, e olha que muitos deles tiveram que ser usados por Deus para fazer milagres, e foram usados, porque chegavam em algumas aldeias, e aí, como eu já citei outra pregação, não sei se aqui, o reverendo Ronaldo Lidório, da Presbiteriana, que ele chegou na aldeia, e resumindo a história, uma criança tinha falecido mesmo, ela morreu de morte morrida, com uma doença terrível, que a pele dela estava toda escamada, não sei se era só ictiose, que é uma doença que dá na pele, e normalmente ela tem outra causa, e na verdade, eles falaram com ele, você falou desse Jesus, está vindo na autoridade no nome de Jesus, então agora você vai orar por ela, para ela ser curada, porque você falou que Jesus cura. E se ele não curasse, eles matavam ele. Ele orou. A questão não era só a questão de matar, mas também de ouvir a palavra. E ele orou, e aquela menina estava enrolada num pano. Quando eles desenrolaram aquele pano, a menina não tinha nada na pele, estava totalmente curada. Amém? A autoridade não é nossa, ela é do Senhor Jesus. Amém? Pode passar, por favor. Eu estou colocando aqui no computador que fica mais fácil de eu ver.
o que as pessoas dizem sobre você. Irmãos, nós ficamos muito preocupados, ainda mais quando nós estamos num trabalho onde tem poucas pessoas, quando nós estamos numa igreja onde tem poucas pessoas, quando nós estamos numa cidade onde tem poucas pessoas, nós estamos preocupados com o que os outros irão dizer de nós. Ainda mais quando as pessoas conhecem a nossa história. Imagina aquele que antes aqui talvez matava, talvez ele roubava, e de repente ele converte e vem para a igreja. E Deus o chama para ser pastor, para poder pregar. As pessoas da cidade vão falar, peraí, mas antes ele fazia isso. E aí fica todo mundo esperando um dia que essa pessoa vai errar novamente. Ou alguém que talvez se prostituía, talvez falava muita mentira, não sei. E aí, de repente, fica todo mundo olhando para ver, eu não acredito. É o que a gente vê com os artistas, né? Quando algum fala que converteu, todo mundo já espera, né? Uma queda. Por quê? Porque nós somos assim. O que as pessoas dizem sobre você? Você lembra que o tema da mensagem é o que Deus disse. Mas o que as pessoas dizem sobre você? Vamos começar por aí. Pode passar, por favor. O maior erro que você pode cometer na vida, você que está aqui, você que está escutando essa mensagem, é sempre querer agradar todo mundo. Eu tenho 45 anos e alguns meses e alguns dias, né? E eu falo com vocês uma coisa, eu aprendi que eu não preciso agradar todo mundo. Primeiro que Jesus não agradou todo mundo. Eu sei dizer não, eu não troco de roupa nem de cara para dizer não. Mas a maioria das pessoas não sabe dizer não, quer agradar todo mundo, querem fazer tudo e para todos. Você não conseguirá agradar todo mundo. Então, esse é o maior erro que você pode cometer. Pode passar, por favor? Eu falei que eu ia falar isso com o pastor Josias, né? Eu falei com o pastor Josias assim, pastor Josias, você está errado. Aí eu falei com ele, eu vou falar com o pastor Yuri. Pastor Yuri, você está errado. Esther, você está errada. Anne, você está errada. Pastor Anderson, você está errado. Pastor Jonathan, você está errado. Para alguém, sempre nós estamos errados. Porque você não vai agradar a todo mundo. Então, para alguém, o que você faz, ou deixa de fazer, você sempre vai estar errado. Então, tira isso da sua cabeça, né? Até coloquei, está na moda colocar esse aí do gatinho, né? Ainda mais falando a tal da Márcia, né? Que isso, Márcia? Eu nunca falei isso de você. As pessoas... Mas não é a Márcia aqui da igreja. Se tem alguma Márcia, não é a Márcia da igreja, não. É a Márcia das redes sociais, tá? Que isso? Eu nunca falei isso de você. As pessoas falam mal. Lembrei de um caso. Eu não ia falar isso, mas lembrei de um caso. Que onde eu estava ajudando o pastor Joraí numa igreja. E aí as irmãs começaram a brigar entre elas, as irmãs da MCA, do ministério. Porque uma pessoa que era fora da igreja, nem membro da igreja é, o que eu falei já, e falo várias vezes, o populacho, né? Que é aquele que vai na igreja de vez em quando tem uma festa, nunca se torna membro, nunca assume compromisso com Deus, mas sempre está ali dando pitaco. Então ela falou que alguém tinha falado. O que eu fiz? Eu falei com ela, já que a irmã está falando e a irmã está tão chateada e magoada, a Bíblia diz que quando está assim, a gente tenta conversar com a irmã. Se não resolver, a gente chama as pessoas que estão envolvidas. Então vamos chamar as pessoas que estão envolvidas para a gente conversar? Aí se não resolver, aí nós vamos levar para a igreja. Irmãos, eu conversei isso com a irmã, ela não quis chamar as outras pessoas envolvidas. E ali parou o negócio. Na verdade, ela não quis tratar isso. E ficou com aquela ferida aberta. Ela quis ficar assim. Tem gente que prefere guardar a mágoa no coração de pessoas que nem servem a Deus, de pessoas que nem são importantes de verdade na sua vida, que se importam. Quando eu falo importantes, no sentido que se importam com você de verdade. E a pessoa, ela ouve isso. E aí você fala com ela, ela fala, eu nunca falei isso de você, né? Olha, pode passar, por favor. Agradar a todos pode ser um problema quando? Aqui tem uma lista grande, eu não vou ler tudo, mas eu quero só colocar
Esse é um texto da psicóloga Tayana Broto. Ela fala, olha, agradar aos outros pode se tornar um problema quando sempre se espera algo em troca. Você faz e você quer algo em troca. Quando eu li isso aqui, eu fiquei pensando, graças a Deus, a Ana e eu, a gente tem podido investir nos pastores aqui, isso é uma coisa que Deus colocou no nosso coração. Nós já fazemos isso desde quando a gente começou a estudar medicina na Bolívia, e até antes também, quando a gente era missionário lá na minha cidade, trabalhando ali em completação de igreja num bairro, nós investimos no missionário. E quando a gente investe em alguém, eu não espero que o pastor brinque com ele, né? Que ele me deu as caixas ali quando ele estava saindo no carro dele. Eu falei, olha, receber presente é bom, eu vou segurar, mas receber presente é bom. Mas eu estava brincando com ele. Mas quando nós abençoamos alguém, nós não esperamos receber nada em troca, porque eu sei que o galardão já vem de Deus. Então, quando a gente vai abençoar, e graças a Deus a minha esposa já aprendeu isso, quando a gente vai abençoar, a gente sabe que Deus vai nos abençoar. E Ele abençoa sempre mais, 30, 60 e a 100 por um. Quando você resolve abençoar alguém, seja aqui na igreja ou até mesmo fora da igreja, Deus ele vai te recompensar. Porque é a palavra dele. Mas o problema é quando você quer agradar a pessoa, porque você está esperando que ela, né? Olha, eu vou ficar 1 hora a mais no meu trabalho para ver se eles me reconhecem. Não vai te reconhecer e nem vai te pagar hora extra. Você está fazendo uma hora besta, né? Que eu brinco, né? Que é uma hora que você nunca vai receber na sua vida, né? Não há retorno e há frustração. Aí a pessoa começa agora a brigar com as pessoas do trabalho. Acredite-se que é necessário agradar para ser aceito, né? Deixe-se de lado as vontades e desejos próprios. Tem famílias, tem mães que não ensinam os filhos a decidir. Cuidado, se você não ensinar a sua criança a saber pedir que seja um sabor de sorvete, quando você fala com ela, não, você só vai poder comer esse de morango. Ah, mas eu quero de chocolate. Não, você vai comer só de morango. Mas tem um de chocolate, mãe? Não, você vai comer só de morango. Você está ensinando essa criança a nunca saber decidir. E aí essa criança, na hora que ela vai casar, ela não sabe escolher bem. E aí ela casa com alguém que também vai ser do mesmo jeito. E aí ela vai sofrer, sabe por culpa de quem? Por sua culpa. Porque você não soube ensiná-la a decidir, a pedir. Irmãos, quando a gente começa a atender pessoas no consultório e percebe essas coisas, isso dá vontade de chegar em algumas mães e pegar pelo pescoço, e pais também, balançar a cabeça assim, olha, muda de vida com seu filho, com a sua filha. E até depois de mais velhos, né? Até depois já de casados, ainda tem pais que continuam fazendo coisas com os filhos e ensinando errado. Não se consegue identificar o que se gosta, né? Os gostos são baseados nos de outra pessoa. Fica-se impossibilitado de dizer não. Consegue-se dizer não, mas tenta-se sempre justificar. É aquela pessoa que você fala, vamos no culto hoje, mas ela trabalha naquele horário e ela não pode ir, por exemplo, um culto durante a semana. E aí ela fala, olha, eu não posso ir hoje por causa disso. Inventa uma mentira. Não precisa de falar mentira, fala a verdade. Para quê? Há necessidade de serviço como alguém bom e legal, sem perceber os outros abusos dessa pessoa. A pessoa também se culpa por tudo de errado que acontece. Já viu? A pessoa vai falar, se eu tivesse ido na igreja naquele dia, talvez não teria acontecido isso. E aí a pessoa fica com isso. Mas eu sempre falo com você, sempre bom ir na igreja, nem que seja chegando atrasado. Já foi abençoado, porque era muito longe, aí o ônibus deu problema, atrasou e tudo. Cheguei aí no finalzinho. Mas o finalzinho, eu ouvi a mensagem e foi abençoado. Nem que seja atrasado, venha. Sempre busque ao Senhor. Mas procure chegar cedo. Ainda mais depois que eu casei, minha esposa, se está ali para estar 7h30, ela quer que a gente esteja 7 horas ou 6h30. É bem mais... eu sou pontual. Ela é daquelas que tem que chegar cedo, não é, Anne? E se não, briga. A pessoa se culpa, né? A pessoa sente-se imprescindível, insubstituível naquele meio. Porque ela quer agradar todo mundo. Se eu não for, se eu não estiver lá, não vai acontecer as coisas. Considera o amor e entrega sacrifícios normais.
A Bíblia fala que nós devemos amar e tem que fazer sacrifício também, mas o problema é quando se torna normal. Aí acontece essa última coisa aqui, olha. Ela apresenta sinais de baixa autoestima, ansiedade, estresse e outros problemas emocionais. Esse último aqui, se eu não lesse nenhum dos outros, guarda só esse. A pessoa que quer agradar todo mundo, ela sempre tem baixa autoestima, porque ela aprendeu que ela sempre tem que fazer o que o outro está mandando. Para ela não é só um pedido, ela é como se estivesse mandando, ordenando. Essa pessoa, ela sempre vai viver com ansiedade, e aí vai tomar remédios, vai tomar medicamentos, talvez para a vida toda. O estresse e os problemas emocionais vão só aumentar. Então, saia dessa ideia de agradar a todos, por favor. Quando a gente casa, a Bíblia diz que é melhor não casar, mas se casar, o homem tem que agradar a mulher agradar o homem. A mulher sábia edifica a casa, não é isso que a Bíblia diz? E a tola com as mãos a destrói. Mas também diz que o homem tem que amar a mulher, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Não é? Às vezes nós pegamos só uma parte da Bíblia. A Bíblia fala também que o homem tem que ser o sacerdote do lar. Aquele que tem que ser de oração é o homem, a mulher também tem que ser. Mas o que eu tenho visto desde a minha conversão aos 13 anos de idade é que as mulheres oram mais do que os homens. Isso está errado. Por quê? É a função do homem orar. Nós vamos ver mais sobre isso. O que Deus diz sobre o homem ser Jesus? Pode passar, por favor. Olha o que ele começa falando nesse versículo. A gente sempre conhece João 3,16, né? Mas leiam o contexto. João 3,18 diz assim: não há condenação alguma para quem crê nele, quem crê em Jesus. Mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. Então, o que Deus diz sobre o homem sem Jesus? Você já está condenado ao inferno. Se você não entregou a sua vida ao Senhor, você já está condenado ao inferno. Não sou eu que diz, é a palavra de Deus. Simplesmente porque você não crê no Filho de Deus. Você que está ouvindo, você que está aqui na igreja e ainda não teve a entrega total a Jesus, não teve a entrega verdadeira, você está condenado ao inferno. A essas pessoas, se elas querem continuar assim, eu digo, vá para o mundo e aproveita. Porque no inferno não vai ter como aproveitar. Lá você vai sofrer e na eternidade, porque a Bíblia diz isso. Mas olha o que ele diz mais. Pode passar, por favor. Deus olha dos céus para toda a humanidade para ver se alguém é sábio, se alguém busca a Deus. Salmo 53, 2. E ele não acha ninguém. Aí ele fala em Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Ele ainda fala, pois o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Então, para o homem sem Jesus, Deus diz, você está condenado. Amém ou misericórdia? Misericórdia. Porque Deus não tem prazer na morte de ninguém, de nenhum ímpio, daquele que não serve a Deus. Mas os seus santos, como um amigo meu que faleceu hoje, que a gente começou o seminário, eu comecei o seminário no seminário presbiteriano, em 1999, né? Tem gente que nem era nascida ainda, na época. O Léo, ontem ele faleceu, por sequelas da Covid-19. Foi um grande aluno, foi um grande pastor, um grande pregador, e agora está com o Senhor. A gente sempre fala, né? Foi promovido para o céu. Ele não está condenado, porque ele está em Cristo. Mas aquele que está sem Jesus, ele está condenado. O salário do pecado é a morte. Nessa morte aqui, é a segunda morte que é ser lançado no inferno. Mas olha só, pode passar, por favor, o que Deus diz. Primeiro eu falei que ele fala sobre, né? Agora o que Deus diz para o homem sem Jesus? Pois o salário do pecado é a morte. Mas ele colocou o mas aqui, né? Mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? E ele fala que porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Aqui está a solução para o homem sem Jesus. É acreditar em Jesus como sendo o Filho de Deus, que morreu na cruz do Calvário por nós. Tem gente na igreja que não entende isso. Tem crente que vai viver a vida inteira e nunca vai entender de verdade isso. Sabe por quê? É daquelas pessoas que são religiosas, porque elas têm que vir na igreja. Quando eu converti, eu ia na igreja de domingo a domingo. A nossa igreja lá, ela tinha culto terça, quinta, domingo de manhã e domingo à noite. Na segunda tinha culto lá na Igreja Presbiteriana do Grande Duquesa, que era o clube bíblico. Na quarta-feira tinha culto lá na Igreja Batista, eu ia também. Na sexta tinha reunião de oração na primeira igreja presbiteriana e também na igreja presbiteriana, Igreja Batista da Esplanada, que é de onde nós viemos, né? E da presbiteriana até 10 horas, tinha uma vigília de oração. Depois tinha uma vigília de oração na casa de um presbítero, que a gente começava lá para 10 horas da noite, 11 horas da noite, e ia até 6 horas da manhã do outro dia, muitas vezes. Passava a noite ele orando. Eu não fazia isso, que é novo convertido, eu não fazia isso, não era para pagar os pecados, mas pelo amor ao Senhor. E no sábado estava em alguma programação, em alguma igreja. Era assim. E ali eu aprendi sobre Deus. Mas tem gente que vai passando o tempo e continua fazendo isso. Não estou dizendo que seja ruim fazer isso, mas continua fazendo porque acha que assim está agradando a Deus. Você ir muitas vezes na igreja, você não está agradando a Deus. Você também ficar sem vir na igreja, você também não está agradando a Deus. Porque a Bíblia diz em Hebreus que nós temos que reunir. A reunião faz parte. Lá no Salmo 133 diz que ali ordena o Senhor a sua bênção e a sua vida para sempre. Então, para o homem sem Jesus, há esperança se ele entrega a vida a Deus, através de Jesus, se ele reconhece Jesus como seu Salvador. Pode passar, por favor. Por que nós falamos sobre Jesus? Por que nós falamos sobre Jesus? Olha o que Deus diz sobre Jesus. Vamos ler todos juntos? E uma voz do céu disse: este é meu filho amado, que me dá grande alegria. Mateus, isso, obrigado, 3,17. A voz do céu falou que Jesus era o filho que dava grande alegria. Esse texto está em Mateus 3, 13 a 17. Eu não vou ler novamente o texto, mas eu quero ler só o finalzinho nessa versão. Olha só como que é a questão quando eu falo de agradar aos homens. Jesus chegou e falou para João, que estava ali batizando. É o João ou Batista, né? Ou João Batista. Ele falou com ele: olha, você tem que me batizar. Mas ele falou assim para Jesus: Jesus, como eu posso te batizar? Se o Senhor é maior do que eu. Ele falou: tenho que fazer isso para cumprir as Escrituras. Aí João entende e fala: então tá bom, eu vou te batizar. Mas se ele ouvisse a João, ele não seria batizado. E o texto diz assim: João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram e viu o Espírito Santo de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então a voz dos céus disse: este é meu filho amado, em quem me agrado. Ou na outra versão, que dá muita alegria. Você já pensou você ter o seu filho aí, olha, para as crianças? Já pensou? A sua mãe sempre está feliz, o seu pai sempre está feliz por você. E falar: esse é o menino de ouro, essa é a menina de ouro. E te colocar assim naquele pedestal, né? E falar: olha, se eu tivesse filho, a gente não tem ainda, né? Mas se tivesse, eu teria aqueles quadros, que aqueles que colocam estrelinha. Eu gosto daqueles negócios, é muito bom, ainda mais sendo licenciado em pedagogia. Porque a criança precisa de reforço, né? Ela precisa de coisas visíveis. Por isso que quando a gente trabalha com crianças na igreja, a gente usa figuras, desenhos, né? Coisas assim para elas entenderem melhor. Eu colocaria assim para quê? Para ela ver que ela alcançou. E sempre reforçaria também, como eu fiz, eu sendo o filho mais velho, com os meus irmãos e com as minhas primas também.
Olha o que mais. O que Deus diz sobre quem está em Cristo Jesus? E aqui agora está a parte para nós. Amém? Para você que entregou a vida a Jesus, eu quis colocar as letras, não estão tão pequenas, mas aqui para mim ficou pequena. Eu coloquei com essa intenção, porque muitas vezes nós assinamos um contrato e as letras pequenas nós não lemos, né? Mas olha o que diz esse texto de Efésios 1, versículo 4 e 5. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em quem? Em quem, irmãos? Está pequeno ali, né? Em Cristo. Depois desse aí. Amém. Vou ler novamente. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo, para sermos santos e sem culpa diante dele. Amém? Olha que maravilha. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Eu estava conversando hoje com uma amiga minha, lá da minha cidade, e falando com ela, olha, o referencial que eu tenho de homem é na igreja, porque minha mãe, como se fala, foi mãe solteira. E o referencial de pai que eu tenho é Deus. Porque desde a minha conversão, Deus se apresentou a mim, com 13 anos de idade, como sendo meu pai. Eu até estava falando com ela, olha, você sabe que Deus era tão bom quando era criança, que Ele fazia eu achar dinheiro, coitado de quem perdeu, mas Deus fazia eu achar dinheiro, eu achava dinheiro direto. Uma vez eu comprei um picolé, daquela época que o picolé vinha escrito, né, você ganhou outro. Aí eu fui chupar picolé, aí estava escrito, você ganhou outro. Aí eu chupei picolé, você ganhou outro. 7 vezes, irmãos. A bênção veio assim. Você já pensou que legal, né? Criança, então, é a maior festa. Quase que eu não conseguia entrar na escola aquele dia ali. Irmãos, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo. Isso é maravilha. O que Deus diz sobre quem está em Cristo? Pode passar, por favor. Eu peguei alguns trechos da música. Ele diz que amado... Fala com a pessoa do seu lado, se você pode falar. Você é amado de Deus. Fala para você mesmo. Ele diz que eu sou amado. Que eu sou amada. Você tem ideia do poder dessa palavra? Olha o que diz o texto de Efésios 2, 3 e 5. Todos nós vivimos desse modo, ou seja, mortos. E mortos seguindo os desejos ardentes, as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Então, como a irmã Esther falou, nós somos pecadores redimidos em Cristo. E nós éramos, por natureza, filhos de quê? Da ira, como os demais. Então, não fica guardando essa mensagem só para você. Escolha alguém, ore por alguém e fale de Jesus para alguém. Amém? Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto. Olha como que Ele amou, de tal maneira nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça que vocês são, aleluia, meus irmãos, é pela graça presente. Você, para agradar a Deus, precisa entender esse amor de Deus. Eu ouvia muito essa expressão quando criança, e hoje em dia não se usa muito, mas quando eu era criança, minha mãe me dava banho na bacia, né? Aí tinha aquelas bacias, né, que lavava roupa, ali também lavava criança, né? E aí se falava, eu ouvia muito isso na igreja, que às vezes as pessoas jogam os outros junto com a água suja. Você dava banho na criança, jogava a água e a criança fora, né? Muitas vezes nós achamos que Deus é assim, porque você se sente assim. Sabe qual é o problema nosso? É porque nós queremos olhar para Deus, como nós olhamos para as pessoas. Nós queremos tanto que muitas vezes nós temos dificuldade de olhar para Deus como Pai, se nós nunca tivemos um pai bom, se nós nunca tivemos uma mãe boa, se nós nunca tivemos alguém que cuidou de nós de uma forma boa. Aí nós olhamos para Deus como alguém que vai nos abandonar. Tem pessoas que oram horas e horas e horas,
simplesmente com medo de serem abandonados por Deus, mas Ele te amou, Ele te adotou, e você faz parte da família de Deus, pela graça, amém? Irmãos, isso é maravilhoso. Quando eu ouvi essa música, o ano passado, passando por algumas dificuldades, eu ouvia, e até agora eu falando, eu sinto o Espírito Santo de Deus falando de novo. Você é amado de Deus, amém? Você é amada de Deus. Você que está ouvindo, você é amada de Deus. Você está vendo, talvez depois dessa mensagem, você é amada de Deus. Se você entregou sua vida ao Senhor, você é amado de Deus. Se você não se entregou, Deus amou muito de tal maneira para você se entregar. E você vai se tornar um amado de Deus, porque Deus te escolheu em Cristo. Entenda isso, não é por você, é por Cristo. Amém? Glória a Deus. Diz que forte sou. O texto de Joel 3,10, alguns comentaristas vieram falando que esse texto estava falando sobre os inimigos de Deus, mas na verdade o texto é bem claro, está falando sobre o povo de Deus, para eles se preparar contra os inimigos de Deus. E ele está falando para os camponeses, aqueles que nunca saíram para a guerra, para se preparar para ir com o exército de Josafá, lembra? E aí quando os sacerdotes ali tocaram as trombetas, né, os levitas tocaram as trombetas, Deus veio ali, confundiu os exércitos inimigos e eles se destruíram, e o povo praticamente não teve que fazer quase nada. Mas olha o que diz o texto: diga ao fraco, eu sou forte. Joel 3,20. Então quando você ouve aquelas mensagens, né, de coach, de psicólogo falando, olha, diz que você é forte, pode falar, porque a Bíblia diz que é verdade, viu? Isso não é coisa psicológica, não, é bíblico. Diga o fraco, eu sou forte, amém? Se você está sentindo fraco, diga, eu sou forte. Deus me faz forte. Deus faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Isaías 40:29, na versão atualizada. Eu sempre olho muito a versão atualizada. A NVT ela tem alguns erros de tradução que eu já vi. Erros terríveis. Salmo 126. Salmo 126. Ele não cita lá, por exemplo, as torrentes do Negueb. Ele fala das chuvas. Se ele não cita o local, ele não está falando de forma correta do texto. Porque as torrentes do Negueb é um deserto, né, que quando vem as águas, aí faz florescer tudo. Então, faz diferença. Por isso que a gente sempre tem que ler as versões bíblicas, as traduções, uma comparando com a outra. Eu sempre gostei da atualizada, porque aí a corrigida também, porque elas são mais, assim, detalhistas, né, ou detalhadas. É porque existem várias linhas de interpretação bíblica, quem já fez seminário sabe disso, crítica literária, e é um monte de coisa que é invenção humana, mas deixa para lá. Bom, posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá, eu gostei dessa versão, que me dá forças. Filipenses 4:13. Quando Paulo falou esse texto, ele falou, olha, eu já sei passar na bonança, eu já sei passar na dificuldade, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quem me fortalece é Jesus. Irmãos, quando nós fomos estudar medicina lá na Bolívia, muita gente falou com a gente, não vai. E a gente falou assim, até o rapaz que nos contou sobre a medicina lá na Bolívia falou, não vai que você vai sofrer lá e tal. Realmente a gente sofreu. Mas a gente falou, nós vamos. Porque eu creio que Deus tem algo para nos abençoar. E foi a melhor decisão que nós tomamos na nossa vida, graças a Deus. E lá a gente pôde abençoar e ser abençoado por várias pessoas. Teve muitas dificuldades? Tivemos. Teve momentos que não tinha forças? Sim. Mas Deus nos abençoou durante quase 8 anos, uma terra estranha. E nos abençoando e nos ensinando. Deus faz forte. Ele diz que forte sou. Ele diz também, a música até fala, e eu coloquei, diz que seguro estou. Ele fala que você está seguro em Cristo. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. 1 Coríntios 1, 30 e 31, na versão atualizada.
Nós somos de Cristo. Se você é de Cristo, eu sempre gosto de colocar a figura do bebê segurando a mão do pai, porque aí nós estamos seguros. Eu lembro que quando eu era criança, e eu era 4 anos mais velho que o meu irmão. Quando meu irmão nasceu, diz a minha mãe que eu parei de chupar o bico, né? Diz ela que eu falei assim, agora é dele, que ele precisa. Aí diz que eu não lembro disso. Diz ela que eu dei de presente para ele. Eu lembro de coisas de 2 anos de idade, mas essa eu não lembro. E olha, irmãos, eu lembro que aí foram nascendo crianças na família, né? Eu lembro que um filho do meu primo, o Gibbs, quando ele era criança, eu colocava ele assim no alto e falava assim, igual a gente fala com a criança, gente, isso é o perigo, que só Deus, o homem é terrível, né? Eu falava assim, pula! Ele fazia o quê? Pulava e eu segurava. Gente, você queria que alguém fizesse isso com as suas filhas? Ninguém, não é? Só você. A gente fica com medo. Mas a criança pulava confiando que iria ser salva, iria segurar. Gente, isso é maravilhoso. Eu que comecei como pastor de crianças lá na Igreja Batista da Esplanada, eu tinha mais ou menos, às vezes, até 120 crianças sob a minha liderança, sozinho, sem ninguém ajudando ali. As crianças, gente, eu lembro que um dia eu estava cansado, eu estava triste. Eu falei assim, meu Deus, eu não aguento mais estar no ministério aqui e tal. É difícil, é cansativo. Veio uma criança lá de 5 anos correndo assim e falando assim, tio Sorriso. Eu te amo, é que chamava de tio Sorriso ou pastor Sorriso. Aí veio e me deu um abraço. A pequenininha irmã dela de 2 anos veio também e fez a mesma coisa. Gente, eu saí dali parecendo que eu estava no céu. Eu senti segurança em Deus. Continua, que você está abençoando essas crianças, amém? Você está seguro em Cristo, aqui e na eternidade. Pode passar, por favor. Diz que não estou só. E lembre-se disso, eu estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. Mateus 28, 20, na NVT. Gostei dessa versão, porque ele falou, estou sempre com vocês. Gente, que maravilha saber que você não está sozinho. E aqui eu quero contar um caso de uma outra amiga que eu estava conversando com ela essa semana, colega de seminário, que nós estudamos juntos. Às vezes a gente passava e debatia sobre a Bíblia e conversava sobre outras coisas e ficava horas e horas conversando. E ela veio falando comigo cheia de culpa no meio da conversa, né, no final, falando assim, se eu te magoei alguma vez, você me desculpe, porque eu lembro que eu era difícil. Eu olhei para ela assim, graças a Deus, eu não guardo mágoa de ninguém, aprendi a fazer isso, que é a melhor coisa do mundo. Porque eu não vou agradar ninguém, a todo mundo. E também nem todo mundo vai me agradar. Então, eu tenho que perdoar, é a melhor coisa que a gente faz. Mas eu não lembro de nada que ela tenha feito. Mas ela veio falando isso, eu falei com ela assim, olha, eu só lembro coisas boas de você. Quando Jesus olha para você, Ele lembra de coisas boas suas, amém? Quando Deus olha para você, Ele olha através da cruz, olha através de Jesus, e Ele vê você com coisas boas. Ele vê você transformado, renovado. Às vezes você está no processo da santificação, como diz a irmã Esther, nós estamos em obras, mas Ele olha para você através da cruz, e Ele te vê santo, Ele te vê santa, Ele te vê renovado, renovada. Às vezes nós pastores, nós erramos, não é, pastor Yuri? Nós falhamos, nós colocamos um peso sobre a comunidade, sobre a igreja. A gente estava conversando hoje, né? Eu mais uma irmã, que ela era esposa de pastor, e nós erramos tanto, falhamos. E ela estava falando quantas coisas nós aprendemos errado. Agora que ela está estudando psicologia, e ela está começando a rejeitar algumas coisas que aprendeu na igreja, mas não por causa do curso de psicologia, porque ela conhece a Bíblia. E ela falando, gente, agora eu estou relendo os textos, e os meus olhos estão se abrindo, as escamas caíram dos olhos. Eu estava vivendo uma religiosidade cega, porque tem muito pastor que é machista realmente, e não é bíblico. Você sabe a diferença? A mulher é submissa ao homem, mas a mulher não é escrava do homem. A mulher está ali apanhando do homem, vai ficar naquele relacionamento? Eu não vejo isso na Bíblia. Nós temos que orar para Deus mudar aquele homem, sempre.
Mas perdoar nem sempre quer dizer que a pessoa vai continuar junto ali. Isso é uma outra mensagem, mas eu deixo mais o pastor Josias falar sobre isso. Mas eu quero te dizer, você não está só. Quando eu estava conversando com essa irmã, eu posso falar o nome dela, a Edneia. Eu lembro que, de uma vez, eu estava trabalhando na secretaria do seminário para pagar o meu curso. E aí, ela chegou ali triste e falou assim, ora por mim. Aí eu falei, tá, eu posso orar por você. Aí eu orei por ela. E quando eu orava, Deus me mostrava ela orando no quarto dela, chorando. Deus me mostrava ela clamando a Deus, sentindo-se sozinha, sentindo-se abandonada. E Deus, então, me mostrava tudo isso. Eu falava assim na oração, Deus, eu sei que o Senhor vê quando ela ora ali sozinha no quarto, que ela tranca a porta, que ela chora. Eu sei que o Senhor vê quando ela clama por esse motivo. Todos os motivos, Deus, como a gente tem esse privilégio de ser pastor, né, pastor Yuri? Porque Deus nos mostra algumas coisas para a gente orar. E aí, mas qualquer irmão Deus pode usar assim. E eu creio nisso. Porque Deus já usou irmãos assim. Irmãos, enquanto eu orava por ela, quando terminou, ela foi chorando, e quando terminou a oração, ela falou assim, eu não sabia que Deus te usava assim. Eu falei, Deus usa a gente como Ele quer, porque Ele é Deus, amém? Ele é Deus, você não está só. Irmãos, eu gosto de super-heróis. Eu vou falar uma verdade para vocês. Deus já falou comigo uma vez assistindo o filme do Homem-Aranha 2. Então, se você está ligado no céu, aonde você está, Deus fala com você. Você entende isso? Por isso que eu não tenho medo de ninguém ir para a faculdade. Se a pessoa está firmada em Cristo, Deus vai falar com ela na faculdade. Tem aquele filme Deus Não Está Morto. Eu conheci o autor daquele livro lá em Santa Cruz da Serra. E ele falou que, se vocês lerem um livro e olharem o filme, é muito simples. Ele simplesmente pegou o livro de teologia e começou a falar. Nada demais. É coisa simples. Mas tem impactado o mundo inteiro. Isso tem dado abertura para ele entrar nas universidades. Olha que maravilha. E muita gente não quis acreditar no projeto dele, mas Deus abençoou e Deus usou. Porque ele não estava só. Pergunta que eu faço para você, já quase terminando. Olha, a quem você irá ouvir e agradar? Na música que nós cantamos, nós falamos, né? Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o seu e o meu valor. Amém? A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Quando você ouve a voz de Deus, você ouve quem realmente você é em Cristo. E você sabe quem você é em Cristo? Você sabe quem você é diante de Deus? Aí Paulo fala lá em Gálatas 1:10. Acaso estou eu tentando conquistar a aprovação das pessoas? Ou será que eu procuro a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. Olha o segredinho aqui. Porque tem hora que eu, como esposa, eu posso falar coisas que a minha esposa que está ali, ela sabe disso, das minhas falhas, que pode machucar o coração dela. Da mesma forma, tem coisas que ela pode falar e fazer, e eu também, que pode desagradar um ao outro. Mas quando você entende que você está agradando a Cristo, e você conhece a palavra de Deus, sabe o que acontece? A sua vida é diferente. Para terminar esse versículo, olha. E aquele que me enviou está comigo. Ele não me abandonou, pois sempre faço o que lhe agrada. João 8:29. Quem falou isso foi Jesus. E ele falou, eu deixo exemplo para vocês seguirem. Você quer andar com Deus? Leia a palavra. Você quer nunca ser abandonado por Deus? Leia a palavra. Porque foram nos momentos mais difíceis que eu ouvi a voz de Deus, que eu ouvi o Espírito Santo falando a palavra de Deus, que eu ouvi Deus falando, você é meu. Eu nunca te abandonei. Amém? Vamos orar mais uma vez? E se a equipe de louvor quiser vir para frente enquanto isso. Deus, eu coloco diante do Senhor o coração de cada pessoa que está aqui hoje, sentada nesses bancos, ó Deus, ouvindo a Tua palavra, para que o Senhor possa estar ministrando, Deus, a cura nos relacionamentos, a cura, Deus, nas famílias, a cura, Deus, nesse coração, Deus, dessa irmã, desse irmão,
que muitas vezes tem tentado agradar pessoas e, ó Deus, não tem conseguido agradar o Senhor. Deus, ajuda, Senhor, a mudar o foco. Porque quando nós agradamos ao Senhor, ainda que no primeiro momento nós não agradamos as pessoas, depois as pessoas vão entender e vão ser transformadas pelo Senhor, porque elas vão estar mais perto do Senhor também. Deus, a melhor coisa que nós temos é poder estar na Tua presença. E eu te agradeço, Pai, poder ministrar a Tua palavra. Eu te agradeço porque o Teu Espírito esteve nesse lugar, porque o Espírito Santo do Senhor habita em nós, e porque o Espírito Santo do Senhor falou a cada coração. E a Tua palavra não voltará vazia, mas ela encontrará corações para serem cheios da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.